Oi, gente! Tudo bem, sétimo ano? Nós vamos agora fazer a apostilinha, tá bom? Volume 4, tá? Nós vamos fazer nessa aula as tabelas, algumas tabelas aqui da página 118, 119, 120. Aí depois a gente vai para a parte de círculo, ok? Então é isso que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Então, nessa tabela diz o seguinte, 3.4, no quadro a seguir, complete com o que se pede. Então, o nome do polígono já está pronto, então nós vamos lá. Número de lados do polígono, triângulo, 3. Número de diagonais que partem de um vértice, não tem diagonal, 0. Número de triângulos em que a figura ficou dividida, nesse caso é um triângulo só. Soma dos ângulos internos, a gente já sabe que é 180 graus. Medida de cada ângulo interno, se eu dividir 180 por 3, vai dar 60 graus. Ok? Muito bem. Quadrado, tá? Porque a gente está mexendo com polígonos regulares. Polígonos regulares, quando os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Então, aqui nós temos número de lados do polígono, 4. Número de diagonais que partem de um vértice. Vamos pegar desse. Aqui, se eu traçar, vira lado. Aqui eu traço uma diagonal, ok? Aqui vira lado. Então, eu traço uma diagonal só. Eu deixo dividido em 2 triângulos. Consequentemente, então, cada triângulo tem 180 graus. 180 mais 180, 360. Cada ângulo, a gente já sabe que é 90 graus, mas por quê? 360 dividido por 4, 90 graus. Ok? Muito bem. Agora esse daqui, gente, aqui faltou, né? Então, esse é um quadrado. Aqui, então, gente, eles têm 5 lados, então ele é um pentágono. Então, ele tem 5 lados. Então, aqui, número de diagonais que partem do mesmo vértice. Então, aqui é lado, então aqui tem 1, 2. Número de triângulos, se tem 2 diagonais, então vai formar 3 triângulos. Agora, aqui nesse caso, então é só fazer 180 vezes 3, ok? Que dá 540. E aqui, 540, então, eu vou dividir por 5. Que dá 108. Muito bem, gente. Esse daqui agora. Esse daqui é um hexágono. Ou hexágono, né? Eu falo hexágono. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, né? Número de diagonais. Então, vamos lá. Partindo desse daqui. Então, tem 1, 2, 3. Aí, quantidade de triângulos. Então, se tem 3, ficou dividido em 4. Aí, 4 vezes 180 vai dar quanto? 720? Né? E se eu dividir por 6 para saber cada ângulo, vai dar 120 graus. Ok? Agora esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono. Lembrando que todos esses são regulares. 7 lados. Não sei se vocês perceberem, então vão ser 4 triângulos. 4 diagonais. 5 triângulos. 5 vezes 180, 900 graus. 900 dividido por 7. Vai dar quebradinho, gente? Eu fiz aqui, deu 128,6 graus aproximadamente, tá? E por último, um octógono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. É igual, né, aquele lá que tem as lutas de MMA, né? Por isso que é um octógono. Fala, vamos no octógono, porque o tatame lá é em formato de octógono. São 8 lados. Consequentemente, aqui vão ser 5.
5 diagonais de um mesmo, partindo de um mesmo vértice, 6 triângulos. Agora eu vou ter que fazer 180 vezes 6. 1080 dividido por 8, 135 graus. Muito bem, preenchemos a tabela. Explique qual estratégia você utilizou para preencher a última coluna. Então, nós dividimos o valor total pela quantidade de ângulos, ou lados, ok? Considere o número de lados do polígono e o número de diagonais. Qual é a relação entre o número de lados de um polígono e o número de diagonais que se encontra em um vértice? Então, vamos lá. Olha lá que interessante. Número de lado e número de diagonais. 3, 0, 4, 1, 5, 2. Vocês conseguem perceber que é sempre o lado, quantidade de lado ou ângulos ou vértices, menos 3? Ó, 6 menos 3. Então, por que é menos 3? Eu tô aqui. Tira 1, tira 2 e tira ele próprio. Sobra, né? Então, o restante. Então, é sempre você tira 3 para fazer as diagonais, tá? Então, as pontinhas, tá? Menos 3 unidades. Considera agora o quadro a seguir e você vai continuar preenchendo então. Encontre uma expressão algébrica que permita calcular a soma dos ângulos internos e uma expressão algébrica para calcular a medida de cada ângulo. Então, o número de lados vai ser n, número de diagonais vai ser n menos 3, o número de triângulos que eu vou formar. Vamos comparar. E é sempre também o número de lados menos 2. Então, aqui a gente pode colocar n menos 2. Soma dos ângulos internos vai ser a quantidade de triângulos vezes 180. Então, vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Ok? E a medida de cada ângulo interno é só pegar, então, esse n menos 2 vezes 180 graus. E eu vou ter que dividir por n, que eu divido pela quantidade de ângulos para saber cada um, ok? Então, aqui a gente tem, na verdade, a fórmula, tá? Ok? Por exemplo, aqui, para você saber a quantidade de diagonais no total, você faz n vezes o n menos 3, só que você divide por 2. Por que você divide por 2? Porque de um vértice até o outro é o mesmo do outro até aqui, né? Vale o mesmo. Então, nisso a gente consegue descobrir várias fórmulas aqui, ok? Muito bem. Aqui, então, a gente vai para outra tabela, tá? Mas antes, vamos rever essas fórmulas, então, para vocês saberem que é muito importante, tá? Então, a primeira é as das diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono, então, vai ser n vezes, né? Deixa eu pôr o vezes, n menos 3, dividido por 2. Isso das diagonais, tá? A soma dos ângulos internos de um polígono é n menos 2 vezes 180 graus. Ok? Então, essas duas fórmulas é importante para vocês lembrarem. Bom, preencha a tabela a seguir considerando o que você já sabe sobre a medida dos ângulos internos e externos de um polígono regular. Muito bem, nós vamos utilizar aquela outra tabela, tá? Então, aqui, gente, aqui só lembrando do quadro, você já sabe que é 90 graus. Vamos ver do pentágono, quantos graus foram. Do pentágono foram 108, do hexágono 120. Então, aqui vão ser 108 graus e aqui, então, é 6. Do heptágono é o que deu quebradinho, certo? Nós já fizemos aqui, deu 128,6. Do eneágono a gente não fez, a gente parou no octógono, tá? Vamos fazer do eneágono? Então, vamos lá. Aqui, do eneágono, gente. Então, aqui seria 9. Vou marcar aqui. Aqui, então, seriam 9 lados. 6 diagonais de cada um, ok?
consequentemente 7 triângulos, então vai ser 7 vezes 180. 1260 dividido por 9, 140 graus. Então, vamos lá, aqui vai ser 140 graus. Muito bem, o ângulo externo é quanto falta para chegar no 180, porque olha aqui, ó, gente, o ângulo externo, ele forma com o interno 180 graus, eles são suplementares, tá? Então, aqui, 60 para chegar no 180, 120 graus, 90 para chegar no 180, 90 graus, 108 para chegar no 180, 72 graus, 120, ok, já está pronto. Aí, agora, o 135 para chegar no 180 é 45 graus. 140 para chegar no 180, 40 graus. Ok? E tá pronta mais uma tabela.